Pequenos Adoradores apresenta a criação do mundo. Olá, amiguinhos! Vamos descobrir como o nosso mundo maravilhoso foi criado? No comecinho tudo era escuro e vazio. Então Papai do Céu disse: haja luz, e a luz apareceu. Este foi o primeiro dia. No segundo dia, Deus separou as águas, criando o céu azulzinho lá em cima e os oceanos aqui embaixo. Que legal, né? No terceiro dia, Ele juntou as águas e a terra seca apareceu. E para deixar tudo mais bonito, fez nascer as plantinhas, as árvores e as flores coloridas. No quarto dia, Deus criou o sol para iluminar o dia, e a lua e as estrelinhas para brilharem na noite. No quinto dia, o mar se encheu de peixinhos de todas as cores e tamanhos, e o céu se encheu de passarinhos que cantam lindas melodias. No sexto dia, Deus criou todos. Os animais, o leão corajoso, a girafa com seu pescoço comprido e até o seu cachorrinho. E com muito amor, fez o homem e a mulher. E no sétimo dia, Deus olhou tudo o que tinha feito, viu que era muito bom e descansou. Adão e Eva no Jardim do Éden. Em um lugar mais bonito que podemos imaginar, Deus criou um jardim especial chamado Éden. Era um paraíso perfeito, com flores coloridas, árvores carregadas de frutas e animais mansos que viviam em harmonia. Foi ali que Deus colocou Adão, o primeiro homem, e depois criou Eva para ser sua companheira. Eles eram muito felizes cuidando do jardim e conversando com Deus todos os dias. Deus deu a eles tudo o que precisavam. Só pediu que não comessem o fruto de uma única árvore. Eva caminhava tranquilamente quando encontrou a serpente, astuta e persuasiva. Com palavras doces, mas venenosas, a serpente plantou a dúvida no coração de Eva sobre o amor de Deus. "Vocês não morrerão", sussurrou a serpente. "Serão como Deus." Eva olhou para o fruto, tão bonito e tentador. Naquele momento crucial, escolheu confiar mais nas palavras da serpente do que nas de Deus. Comeu do fruto e ofereceu a Adão, que também comeu. Foi assim que o pecado entrou no mundo. Mas mesmo antes desse momento, Deus já tinha um plano maravilhoso de salvação, através de Jesus. Seu amor é maior que qualquer erro nosso? Esta história nos ensina que obedecer a Deus é sempre o melhor caminho. A história de Caim e Abel. Em um jardim verdejante, dois irmãos cresceram juntos. Abel, o mais novo, cuidava de suas ovelhas com amor e dedicação. Caim cultivava a terra com suas próprias mãos. Ambos ofereciam presentes a Deus com frequência. Certo dia, Abel apresentou suas melhores ovelhas como oferta, enquanto Caim trouxe alguns frutos de sua colheita. Deus se agradou da oferta de Abel, pois via seu coração sincero. Mas Caim? Seu coração estava cheio de inveja. A inveja é como uma sementinha que, quando não cuidamos, cresce e toma conta do nosso coração. Por isso, precisamos ser gratos pelo que temos e celebrar as conquistas dos outros. Deus nos ama igualmente e tem um plano especial para cada um de nós. Vamos cultivar o amor e a gratidão em nossos corações. Enoque, o homem que andava com Deus. Em uma época distante, vivia um homem chamado Enoque, que descobriu o verdadeiro significado de amizade com Deus. Todos os dias, ele escolhia dedicar seu tempo para estar na presença do Senhor. Não era apenas uma oração rápida pela manhã, mas uma caminhada constante, um relacionamento verdadeiro. Enquanto outros se preocupavam apenas com suas tarefas diárias, Enoque construía algo especial, uma amizade tão profunda com Deus que transformou sua vida completamente. E sabem o que aconteceu? Um dia, simplesmente desapareceu, porque Deus o levou para si. A história de Enoque nos ensina que podemos ter uma amizade real e próxima com Deus, todos os dias. Não precisamos esperar momentos especiais. Cada dia é uma oportunidade para andarmos com Ele. Em um mundo onde todos riam e zombavam, havia um homem chamado Noé, que com fé inabalável seguia as instruções de Deus. Dia após dia, sob o sol escaldante, ele construía um imenso barco, mesmo quando não havia sinal de chuva no horizonte. As pessoas passavam e perguntavam: por que construir um barco tão grande em terra firme? Mas Noé, com paciência e dedicação, continuava seu trabalho, confiando na palavra do Senhor. E então, quando as primeiras gotas começaram a cair, quando as nuvens escuras cobriram o céu, todos entenderam. Deus havia escolhido Noé por sua obediência e fé verdadeira. O barco não era apenas uma construção, era o abraço protetor de Deus para aqueles que nele confiavam. Assim como Noé, você também pode encontrar salvação no amor de Deus. Ele tem um plano especial para a sua vida, mesmo quando outros não compreendem sua fé.
Se você quer fazer parte dessa história de amor e salvação, a promessa de Deus com o arco-íris. Você já parou para pensar na beleza do arco-íris? Aquelas cores maravilhosas que surgem no céu após a chuva têm um significado muito especial. Depois do grande dilúvio, quando Noé e sua família finalmente pisaram em terra firme, Deus fez uma promessa muito importante. Ele disse: "Estabeleço a minha aliança com vocês. Nunca mais as águas do dilúvio destruirão todas as formas de vida." E como sinal dessa promessa, Deus colocou o arco-íris nas nuvens. Cada vez que vemos esse espetáculo colorido no céu, podemos lembrar que Deus é fiel e sempre cumpre suas promessas. Assim como Ele foi fiel a Noé, também é fiel a cada um de nós hoje. Quando você ver um arco-íris, lembre-se, nosso Deus é um Deus de promessas e Ele nunca falha. A Torre de Babel. A confusão das línguas. Hoje vou contar uma história muito especial sobre um grupo de pessoas que tinha um sonho grandioso, mas esqueceu algo muito importante. Há muito tempo, todas as pessoas falavam a mesma língua e decidiram construir uma torre tão alta que chegaria até o céu. Mas sabe qual era o problema? Elas queriam fazer isso para se tornarem famosas e importantes, esquecendo-se completamente de Deus. Deus viu que aquelas pessoas estavam com o coração cheio de orgulho e decidiu ensinar uma lição muito importante. Ele fez com que cada pessoa começasse a falar uma língua diferente. Imaginem só a confusão. Ninguém mais conseguia se entender. As pessoas tiveram que parar a construção e se espalharam por toda a terra, formando diferentes povos e culturas. Esta história nos ensina que devemos fazer tudo para glorificar a Deus, e não a nós mesmos. A promessa a Abraão, pai de muitas nações. Você já imaginou receber uma promessa que parece impossível de se realizar? Foi exatamente isso que aconteceu com Abraão. Já idoso, sem filhos, ele recebeu de Deus uma promessa extraordinária. Seria pai de muitas nações. Mesmo quando tudo parecia improvável, Abraão manteve sua fé inabalável. Ele olhava para as estrelas do céu e lembrava das palavras de Deus: "Assim será a sua descendência." E sabe o que aconteceu? Deus cumpriu. Abraão não só teve seu filho Isaque, como se tornou pai de uma multidão de nações. Esta história nos ensina que não existem impossíveis para Deus. Quando Ele promete, Ele cumpre. Talvez você esteja esperando por algo que parece distante demais. Mantenha sua fé firme, porque o mesmo Deus de Abraão é o seu Deus. Abraão e Isaque no Monte Moriá. Em uma manhã especial, Deus fez um pedido que tocou profundamente o coração de Abraão. Ele deveria levar seu filho amado, Isaque, ao Monte Moriá para um sacrifício. Com fé inabalável, mesmo sem entender completamente, Abraão obedeceu. Durante a subida da montanha, Isaque inocentemente perguntou ao pai onde estava o cordeiro. "Para o sacrifício." Com o coração apertado, mas confiante, Abraão respondeu: "Deus proverá, meu filho." No momento mais difícil, quando Abraão estava prestes a realizar o sacrifício, Deus interviu. Um anjo o impediu, e ali perto, um carneiro estava preso pelos chifres nos arbustos. Deus havia providenciado o sacrifício? Esta história nos ensina que, mesmo nos momentos mais desafiadores, Deus está no controle. Ele prova a nossa fé, mas nunca nos abandona. Confie, pois Ele sempre tem um plano perfeito para a nossa vida. O casamento de Isaque e Rebeca. Em uma terra distante, havia um servo fiel chamado Eliezer, que recebeu uma missão especial de Abraão: encontrar uma esposa para seu filho Isaque. Com fé e confiança em Deus, ele partiu em sua jornada. Chegando a uma cidade, Eliezer orou pedindo um sinal divino. Foi quando encontrou Rebeca, uma jovem bondosa que ofereceu água não só para ele, mas também para seus camelos. Exatamente como ele havia pedido em oração, Deus havia preparado cada detalhe. Rebeca aceitou partir com Eliezer e, ao encontrar Isaque, foi amor à primeira vista. Eles se casaram e formaram uma linda família, exatamente como Deus planejou. Esta história nos ensina que quando colocamos Deus em primeiro lugar em nossas decisões, Ele nos guia pelo melhor caminho. Confie, ore e espere, pois os planos dele são perfeitos. Jacó e Esaú, os irmãos diferentes. Em uma família especial, nasceram dois irmãos gêmeos, com personalidades totalmente diferentes. Esaú era forte, peludo e adorava caçar. Jacó era mais tranquilo e gostava de ficar em casa. Mesmo sendo o mais novo, Jacó recebeu a bênção que era para ser do seu irmão mais velho. Sabe por quê? Porque Deus tinha um plano especial.
Às vezes não entendemos os caminhos de Deus, mas Ele sabe exatamente o que faz. Jacó se tornou pai de 12 filhos, que formaram as 12 tribos de Israel. Esta história nos ensina que Deus escolhe pessoas diferentes para realizar seus planos. Não importa se você é mais agitado como Esaú ou mais calmo como Jacó, Deus ama você do jeitinho que você é. O sonho da escada de Jacó. Em uma noite estrelada, sozinho no deserto, Jacó descansava sua cabeça sobre uma pedra. O coração pesado pela jornada que enfrentava, longe de casa. Mas Deus tinha um plano especial para aquela noite. Em seu sono, uma visão maravilhosa surgiu. Uma escada magnífica que se estendia da terra até o céu. Anjos subiam e desciam por ela, numa dança celestial que iluminava toda a escuridão. E lá, no topo, o próprio Deus falou com Jacó, prometendo estar sempre ao seu lado. Assim como Jacó, às vezes nos sentimos sozinhos em nossa caminhada. Mas lembre-se, Deus está sempre presente, enviando seus anjos para nos proteger e guiar. Não importa onde você esteja, o céu está conectado com sua vida através do amor divino. Jacó se casa com Raquel e Lia. Você já se apaixonou tanto por alguém que faria qualquer coisa por essa pessoa? Essa é a história de Jacó, um homem que trabalhou 7 longos anos para casar com Raquel, a mulher que ele amava profundamente. Mas nem sempre os planos saem como imaginamos. Jacó acabou se casando primeiro com Lia, a irmã mais velha de Raquel, e depois trabalhou mais 7 anos para finalmente casar com seu verdadeiro amor. O que parecia um grande problema se transformou em uma bênção ainda maior. Através dessas 2 mulheres, Deus formou as 12 tribos de Israel. É incrível como Ele transforma nossas dificuldades em vitórias. Essa história nos ensina que, mesmo quando as coisas não acontecem do jeito que planejamos, Deus tem um propósito maior. Ele transforma tudo para o bem daqueles que o amam. O nascimento dos 12 filhos de Jacó. Em uma terra distante, há muito tempo, vivia um homem chamado Jacó. Sua história é um testemunho incrível do amor e da fidelidade de Deus. Através de suas esposas, Lia e Raquel, e suas servas Bila e Zilpa, nasceram 12 filhos que transformariam a história do povo de Deus. Ruben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Azer, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. Cada um desses meninos cresceria para se tornar líder de uma das 12 tribos de Israel. Deus já tinha um plano maravilhoso para essa família, desde o início. Mesmo nos momentos difíceis, quando Jacó enfrentou desafios, Deus permaneceu fiel. Esta história nos ensina que, mesmo quando não entendemos, Deus está trabalhando em nosso favor, preparando algo grandioso. José e os sonhos de Deus. Você já se sentiu rejeitado? José também passou por isso. Ele tinha sonhos maravilhosos dados por Deus, mas seus próprios irmãos não acreditavam nele. O jogaram num poço, o venderam como escravo. E mesmo assim, José não desistiu de confiar em Deus. Na casa de Potifar, na prisão, e até mesmo quando se tornou governador do Egito, José manteve sua fé. Sabe por quê? Porque ele sabia que Deus estava com ele em todos os momentos. E hoje, quero te dizer, não importa o que você esteja passando, Deus também está com você. Aqueles sonhos no seu coração foram plantados por Ele. Continue confiando, continue acreditando, porque o mesmo Deus que cuidou de José está cuidando de você. José é vendido como escravo. Em uma terra distante, vivia um jovem chamado José, o filho preferido de seu pai Jacó. Seus irmãos, tomados pela inveja, tramaram contra ele e o venderam como escravo para mercadores que iam para o Egito. Mesmo sozinho em uma terra estranha, José manteve sua fé inabalável. Ele poderia ter se entregado à tristeza e ao desespero, mas escolheu confiar em Deus. Em cada momento difícil, em cada provação, José percebia que o Senhor estava ao seu lado. E sabem o que aconteceu? Deus transformou aquela história triste em uma história de vitória. José se tornou governador do Egito e pôde salvar muitas vidas, incluindo sua própria família. Assim como José, você também pode estar passando por momentos difíceis. Mas lembre-se, Deus está escrevendo uma linda história em sua vida. José na prisão e seus sonhos. Em uma cela escura e solitária, José poderia ter perdido toda a esperança. Injustamente preso, longe de sua família e de tudo o que conhecia. Mas havia algo diferente nele. Uma luz que nenhuma grade poderia apagar. Mesmo nas horas mais difíceis, José manteve sua fé inabalável. Quando outros prisioneiros tinham sonhos misteriosos, ele não hesitava em ajudar.
usando o dom que Deus lhe dera para interpretar seus significados. E foi assim que Deus abriu as portas da prisão. Através de um sonho do faraó, José não apenas conquistou sua liberdade, mas se tornou governador do Egito. Querido amigo, sua prisão pode não ter grades de ferro, mas talvez você esteja preso em seus medos e dúvidas. Lembre-se, assim como José, seu momento de libertação está chegando. Deus não esqueceu de você. José se torna governador e perdoa os irmãos. Em uma terra distante, havia um jovem chamado José, que mesmo enfrentando traição e injustiça, nunca perdeu sua fé em Deus. Vendido como escravo pelos próprios irmãos, ele foi levado ao Egito, onde enfrentou prisão e solidão. Mas Deus tinha um plano maior. Com sabedoria divina, José interpretou os sonhos do faraó e se tornou governador do Egito. Ele administrou com tanta inteligência que salvou não só o povo egípcio, mas também sua própria família de uma terrível fome. Quando seus irmãos vieram em busca de alimento, José poderia ter escolhido a vingança. Em vez disso, ele escolheu o perdão. Com lágrimas nos olhos, abraçou aqueles que o machucaram e mostrou que o amor de Deus é maior que qualquer mágoa. Esta história nos ensina que Deus transforma nossas dores em bênçãos. Ele tem um propósito especial para a sua vida. Jacó desce ao Egito. Em uma terra distante, um pai idoso chamado Jacó vivia com saudades do filho José, que há muito tempo não via. Ele pensava que seu amado filho estava morto, mas Deus tinha outros planos. José, agora governador do Egito, enviou carroças e presentes para buscar seu pai e toda a sua família. Quando Jacó recebeu a notícia de que José estava vivo, seu coração encheu-se de alegria. Durante a longa viagem ao Egito, Deus falou com Jacó em sonhos, prometendo que estaria com ele e que sua família se tornaria uma grande nação. E assim aconteceu. Pai e filho se reencontraram em um abraço cheio de amor e lágrimas de felicidade. Esta história nos ensina que Deus nunca esquece suas promessas, mesmo quando parece impossível. Ele cuida de cada detalhe em nossas vidas e tem o poder de reunir famílias. Jacó abençoa os filhos de José. José, com o coração cheio de alegria, levou seus 2 filhos, Manassés e Efraim, para ver o avô Jacó. Já velhinho e com a visão fraca, Jacó sentiu a presença dos netos e seu espírito se alegrou. José posicionou Manassés, o mais velho, à direita de Jacó, e Efraim, o mais novo, à sua esquerda, para que recebessem a bênção. Mas para a surpresa de José, Jacó cruzou os braços. Ele colocou a mão direita sobre a cabeça de Efraim, o mais novo, e a esquerda sobre Manassés. José tentou corrigir o pai dizendo: "Não, meu pai, este é o primogênito." Mas Jacó respondeu com sabedoria: "Eu sei, meu filho, eu sei." Ele explicou que, embora Manassés se tornasse um grande povo, Efraim se tornaria ainda maior. E assim, ele os abençoou, mostrando que os planos de Deus são muitas vezes misteriosos e maravilhosos. Esta história nos ensina que as bênçãos de Deus não conhecem limites de idade ou ordem de nascimento. Elas fluem de geração em geração, alcançando cada filho com um propósito especial. Você que está assistindo, saiba que as bênçãos do Senhor também estão sobre sua vida e sua família. A morte de Jacó. Em uma terra distante, um homem idoso descansava em seu leito, rodeado por sua família. Este era Jacó, que após uma vida de lutas e conquistas, encontrava-se em seus momentos finais. Seu filho José, que se tornou governador do Egito, segurava sua mão com carinho e respeito. Jacó, com um sorriso sereno, olhou para seus filhos e netos. Ele sabia que cada promessa que Deus havia feito em sua vida tinha se cumprido. Sua família estava unida, próspera e, mais importante, seguia os caminhos do Senhor. José, demonstrando amor e honra até o último momento, cuidou de seu pai com dedicação, organizando um funeral digno de um patriarca. Este gesto nos ensina o valor de honrar nossos pais, um princípio tão precioso aos olhos de Deus. Assim como Jacó encontrou paz ao ver as promessas de Deus realizadas, você também pode confiar que o Senhor cumprirá seus planos em sua vida. A morte de José. Em uma terra distante chamada Egito, viveu um homem chamado José, que confiava em Deus com todo o seu coração. Mesmo longe de sua terra natal, ele nunca perdeu sua fé. José viveu uma vida extraordinária, cheia de altos e baixos, mas sempre manteve sua confiança no Senhor. Quando chegou seu momento final, José reuniu sua família e compartilhou uma mensagem especial. Não temam,
pois Deus certamente virá em socorro de vocês e os levará desta terra para a terra que prometeu. Mas, mesmo em seus últimos momentos, José demonstrou uma fé inabalável. Ele sabia que a promessa de Deus era maior que sua própria vida. Sua história nos ensina que a fé verdadeira transcende nossa existência terrena e continua inspirando gerações. Com a morte de José, encerramos o livro de Gênesis, mas sua mensagem de esperança e confiança em Deus permanece viva em nossos corações. Continue conosco para novas histórias do livro de Êxodo. Não se esqueça de se inscrever, comentar e compartilhar este vídeo. Deus abençoe sua vida.